Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando hoje mais uma live. É um prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos. Cristina, Thalita, sejam todos muito bem-vindos. Nara, Julie, Rose, que bom que já estamos todos chegando juntos aqui. Ana Paula, olá, boa noite. Karen, que bom tê-las aqui nesse momento. Boa noite, Nara. Esse momento que é sempre muito rico, né, gente, com trocas de informações, falando de florais, do autismo. Oi, Gilmara, Júlia, sejam todas bem-vindas. Neste mês de conscientização do autismo, né, não poderia faltar uma live. Oi, Lisete, boa noite a todos. Beatriz. Então, não poderia faltar a nossa live, né? Buscando aí informar, promover conhecimento sobre autismo, sobre possibilidades naturais, terapêuticas para os autistas e suas famílias. Oi, Keila. Vânia, sejam todos muito bem-vindos. Então, o nosso tema hoje é sobre a atuação dos florais em emoções, comportamentos. E aí eu selecionei 3, né? Um combo. Eu brinco que é um combo, né? Da irritabilidade, impulsividade, agressividade. 3 emoções, comportamentos que afetam tanto a qualidade de vida dos nossos autistas. Então é um tema muito importante que nós vamos estar conversando aqui hoje. Quem já acompanha as minhas lives sabe que eu gosto de uma live bate-papo, a gente trocando informações. Podem me fazendo perguntas. Oi, Leidiane, seja bem-vinda também. Andressa, que bom que estão aí. Marli, boa noite. Bem, eu vou começar me apresentando, né? Já tem aí vários nomes conhecidas. Tema de extrema importância. Obrigada, Elisete, realmente, né? E eu vou citar alguns exemplos práticos aqui de pacientes. Boa noite, Rebeca. Então, é algo tão frequente, né? Não só dentro do autismo, inclusive outros transtornos também apresentam muito essas características, como o TDAH, o TOD, e independente de um diagnóstico, né? Essas 3 emoções, comportamentos estão presentes na vida de muitas pessoas e nós conseguimos ajudar bastante através dos florais. Então, por isso esse tema. Bom, então vou começar me apresentando. Meu nome é Luciana Persiano, eu sou naturóloga, especialista em terapia floral aplicada ao autismo. A naturologia é uma formação ainda muito nova aqui no Brasil, então muitas pessoas não conhecem. É uma graduação da área da saúde que tem uma ênfase, uma abordagem mais integrativa do indivíduo, contemplando, então, emoções, comportamentos, questões físicas, onde está tudo interligado. Boa noite, Miriam. E o grande diferencial do naturólogo, além desta visão mais integral do indivíduo, é justamente as suas ferramentas terapêuticas, que são as terapias naturais. E, no meu caso, eu me especializei desde lá da faculdade na terapia floral, na aromaterapia. Então, são as terapias que atualmente eu mais utilizo. Olá, para os que estão chegando agora. Eu fiz o meu mestrado em saúde coletiva. A minha pesquisa, meu tema de pesquisa, já na época, foi a terapia floral, foi a possibilidade de inserção da terapia floral no SUS. Isso lá em 2000 e pouquinho. Oi, Camila, Van, Elke, sejam todos muito bem-vindos, viu? Boa noite para vocês também.
Então, sou professora universitária, após o mestrado fui para essa área acadêmica também. E o consultório, né, a clínica que hoje é onde eu estou mais engajada. Boa noite. Então, a minha formação é essa, a minha formação básica, né? E eu sou mãe também, isso eu não posso deixar de falar, mãe de 3, um adolescente, um pré-adolescente típico, uma menininha de 3 aninhos, que é neurotípica também, e o meu primeiro filho, o Flávio, que faz 15 anos esse mês, é um adolescente autista. Então, aí, né, por que eu tô falando disso? Que aí vocês já vão entender aí o meu caminho dentro do autismo, né? Não só profissionalmente, mas pessoalmente. Tá? Boa noite, Vitor, Fabi, Maria Helena, Kátia, o nome que eu não vi aí, sejam todos muito bem-vindos, viu, Neuza? Então, essa é a minha formação. E eu venho trazer, né, esse tema especificamente hoje, mas estamos abertos aqui para dúvidas gerais em relação à terapia floral, em relação ao autismo, tá bem? Alguém quer perguntar alguma coisa em relação à minha formação, minha apresentação? Fiquem à vontade pra gente fazer nessa troca, tá bem? Socorro, seja bem-vinda. Bom, então eu quero começar, eu brinco que do começo, né? Então, o que são esses florais, né? O que é essa terapia floral? Ainda é muito desconhecido para várias pessoas, apesar de ser uma ferramenta terapêutica que existe desde a década de 1930. Os florais foram desenvolvidos por um médico inglês, Edward Bach, por isso os nomes florais de Bach, que muitos já ouviram falar, né? Oi, Tânia, Nelson. Então, os florais já são mais antigos, mas ainda pouco divulgados, pouco conhecidos, e principalmente no meio do autismo, né? Nós temos alguns recursos terapêuticos mais conhecidos, usualmente aplicados ao autismo. Então, é algo muito novo a aplicação dos florais no autismo. E é disso que eu venho falar com vocês. Então, o que são esses florais? Os florais, eles são medicamentos totalmente naturais, são feitos a partir de flores, não tem nenhum efeito colateral, nenhuma contraindicação e podem ser usados juntos a qualquer outro medicamento, se for o caso. Então, né, essa já é uma pergunta que é super frequente. Meu filho já faz uso de risperidona, de ritalina. Boa noite, Simone. Seja bem-vinda. E pode iniciar os florais? Pode e deve. Não tem compatibilidade com canabidiol, com homeopatia, com alopáticos, tá? Então, esse é uma grande vantagem aí que a gente tem em relação aos florais. Pode ser usado em qualquer idade. É um mecanismo tão natural, ele não tem componentes químicos, né? Ele trabalha com a frequência vibratória da flor. Então, ele pode ser usado, por exemplo, por gestantes, por recém-nascidos, por idosos, pessoas que têm, às vezes, patologias no fígado, nos rins, que tem que ter vários cuidados aí para o uso de medicamentos alopáticos. E em relação ao floral, esse tipo de cuidado não precisa ter, porque os florais podem ser usados, de fato, por qualquer pessoa, tá? E uma outra questão aí que é importante a gente colocar é que aqui a gente está falando, né, do autismo, mas os florais não são especificamente para autistas ou para TDAH ou para determinado distúrbio, transtorno. Os florais, eles podem e devem ser usados por qualquer pessoa que busque uma qualidade de vida, equilíbrio de emoções, de comportamentos. Então, não precisa se ter um diagnóstico para fazer o uso dos florais, tá? Então, isso é um ponto importante.
E eu recebo muitas perguntas no sentido, meu filho ainda não tem um diagnóstico, mas há suspeita de autismo. Será que é importante a gente finalizar essa avaliação, ele ter um laudo para começar os florais? E eu sempre digo que não é necessário um laudo, um diagnóstico. Por quê? Eu não vou me basear no diagnóstico em si para a prescrição dos florais. Eu vou me basear nas dificuldades que ele apresenta, com ou sem o diagnóstico, para a gente trabalhar essas dificuldades através dos florais. Doutora, os florais têm indicação para o lúpus? Sempre que há questões fundo, emocional, comportamental envolvido, há indicação sim, tá? Porque o floral, ele vai repercutir nas questões emocionais que vão afetar, a gente sabe disso, o todo, né? E até uma questão interessante, que muitas vezes a gente usa um floral para uma determinada queixa e a gente tem melhoras em várias outras. Por quê? Se a gente consegue um equilíbrio de um estresse, por exemplo, que estava gerando uma doença física, a gente vai ter melhoras em vários setores da vida, tá? Então, sim, a gente pode ter essa indicação, sim. Floral aqui em casa ajudou muito. Vivia muito irritado. Pois é. Gilmar, então é o ponto até que a gente vai estar trazendo aqui. Esse feedback de vocês é muito, muito interessante, muito enriquecedor, né? Para comunicar através da fala. Sim, a gente tem vários florais que atuam no processo de comunicação também, tá? Então, não é nada, gente, nenhum floral é assim. Isso é um floral para fala, para a comunicação, esse é um floral para irritabilidade, isso vocês vão entender aqui no final, né? Se eu conseguir passar meu recado direitinho, ao final aqui da live vocês vão entender que não existe uma fórmula, um floral para irritabilidade ou para a comunicação. A gente vai trabalhar as características individuais de cada um pra gente chegar nesses objetivos, tá? Sim, a gente então trabalha a comunicação através dos florais. Tá bem? E aí uma outra questão que é muito, muito comum, e hoje eu até fiz a divulgação da live, coloquei um feedback, também como a Gilmara, né, deu esse feedback positivo em relação à irritabilidade, eu postei uma mensagem de uma mãe, de um adulto de 22 anos, autistas, que teve a melhora, né, está tendo as melhoras com os florais na agressividade, nas crises, irritabilidade, ansiedade. E aí eu venho respondendo, né, uma pergunta também que é muito frequente. Muitas mães perguntam, mas meu filho já é adolescente, já é adulto, ou tem um comprometimento muito grande, será que o floral vai funcionar, vai atuar com ele também, como acontece com as crianças mais novas? E a resposta é que sim. A eficácia, a ação dos florais, ela independe da idade ou do comprometimento daquela pessoa, tá? Então, um adulto autista que precisa de um suporte muito grande, ele pode ter uma resposta melhor do que às vezes uma criancinha que tem poucas dificuldades, né? Então, depende muito das respostas individuais daquela pessoa, tá? Então, não tem a ver com o nível, né, daquela pessoa ou mesmo a idade, tá bem? Isso é uma outra questão que eu queria frisar, porque é uma dúvida muito comum, tá bom? Boa noite a todos que estão chegando aí, não fui acompanhando aqui os nomes, mas sejam todos bem-vindos, Leidiane, Glenda, tá bom? Fiquem à vontade para fazer as perguntas. Então, os florais, né, eles atuam através dessa frequência vibratória e o campo de ação dos florais são emoções e comportamentos, tá? Atua nas queixas físicas? Atua quando essa queixa está interligada com emoções e comportamentos. Boa noite! E pensando no autismo, né, gente? Emoções e comportamentos. A gente consegue abranger aí
muitas demandas relacionadas ao autismo, trabalhando emoções e comportamentos, tá? Autismo com TOD, ou autismo que repete muitas coisas, que escuta, e quando escuta um palavrão repete muito, como trabalhar os florais com eles. Aí a ecolalia, né? Aí cada caso é único, mas provavelmente a gente trabalha florais para agitação psicomotora, aquela mente que fica apegada, repetindo. Sempre que é ecolalia, eu costumo utilizar esse tipo de floral, que trabalha essa agitação mental, aquela mente que não para, aquela sensação que a gente, quem convive, né, com o autista, com essas características, parece que nunca descansa, a mente nunca para, né? Ele parou ali, mas tá repetindo, tá relembrando, às vezes chega da escola e fica falando o que aconteceu ali na escola, repetindo um desenho. E aí, quando tem essa ênfase, às vezes, para palavrão, né? Repete esse tipo de coisa especificamente. Além dos florais que vão trabalhar essa repetição, né? Essa agitação mental, a gente pode trabalhar com florais que vão diminuir esse hiperfoco, né? Em determinada situação, em determinadas questões. Se existe um ímpeto mais de agressividade mesmo que uma agressividade verbal, isso vai ser trabalhado. Se existe um caráter mais de desafiar, de querer mesmo provocar, a gente vai usar florais para essa situação, tá? Então aí é até mais um exemplo daquilo que eu falei anteriormente, que não tem uma fórmula única, um floral pronto, né, para determinada queixa. Vai depender das características. Aí a gente vai avaliar se esse comportamento de estar repetindo, de estar falando esses palavrões, vem dentro de um contexto, vem de forma aleatória, que emoção que a pessoa está passando naquele momento, é um momento que ele está eufórico, é um momento que ele está bravo. Tudo isso vai ajudar na seleção dos florais que serão indicados para aquela pessoa especificamente. Ok? Karina, Silvia, Marisa, sejam bem-vindas. Alguma pergunta, gente, até aqui? Érica? Então, a fórmula é sempre individualizada. Então, vamos começar, né? Eu vou entrar aqui na questão da irritabilidade, impulsividade, agressividade, já deixando claro isso, que não existe uma fórmula única, um floral único, que vai servir para todo mundo que tem irritabilidade ou todo mundo que tem um comportamento agressivo. Não, fórmula individualizada. Por isso que, muitas vezes, aquele floral que a gente encontra pronto lá na farmácia é uma fórmula para hiperatividade, é uma fórmula para o sono. Oi, Vanusa, boa noite. Saudades, que bom que você está presente. Então, essa fórmula ela pode não funcionar para todos. Por quê? As demandas são individuais, mesmo que a queixa principal seja a mesma. O tratamento com florais é igual ao da homeopatia, porque eu fiz o tratamento com a minha filha autista de 4 anos e não tivemos resposta com a homeopatia. Não, isso é uma pergunta também muito frequente, mas são terapias distintas, apesar de terem, né, serem naturais, o mecanismo de ação é diferente, o componente da homeopatia e dos florais é diferente. E tudo, tanto, por exemplo, o floral, ele se baseia a partir de flores, né? A homeopatia, ela pode ter origem vegetal, mineral. O processo da homeopatia de preparo por diluição é totalmente diferente dos florais, o campo de ação é diferente, tá? Isso é uma pergunta bem interessante que muitas pessoas confundem, tá? E não é a mesma coisa, tá? Então, não são incompatíveis. Se a pessoa faz o uso da homeopatia, ela pode vir a usar o floral também, tá? Minha amiga pediu ajuda para a psicóloga do aluno dela para lidar com o aluno dela, da adolescente que está começando a querer ter namorada. Os florais trabalham essa parte também?
no sentido da libido, que você diz. A gente tem florais que trabalham, tá? Essa regulação energética. E aí vem várias questões, né? Essa parte aí da adolescência. Recentemente eu até fiz cursos e tô me especializando cada vez mais. Estou com um filho adolescente em casa, né? E assim, são várias demandas diferenciadas, tá? E os florais são muito úteis, muito ricos para essa parte aí da adolescência mesmo, dos novos desafios, né, que vão chegando, inclusive a saber os limites, o filtro, né, para essa questão do namoro. São questões que muitas vezes o autista tem uma dificuldade maior e a gente consegue sim trabalhar isso através dos florais. Meu filho, ele é muito resistente, ficar muito irritado com algumas atividades. A gente vai, inclusive, falar sobre isso, né? Essa resistência mesmo. Então, muitas vezes, o simples fato de se propor alguma coisa para um determinado autista, ele já pode gerar irritabilidade nele. Então, a gente vai trabalhar, sim, né? Essa resistência, essa baixa tolerância à frustração da coisa não ser como ele queria. Vamos falar disso agora. A gente vai trabalhar com muita eficácia essa questão da resistência, sim. Tá bom? Vamos entrar nesse ponto agora. Maria, eu vou falar sobre isso. Então, a questão da fórmula individualizada, tá, gente? Isso é muito importante. Então, duas pessoas com a mesma queixa podem precisar de florais diferentes umas das outras. Eu trabalho com vários sistemas florais, não só com os florais de Bach, florais da Califórnia, da Austrália, Alasca, deserto. Então, a fórmula ela vai ser composta por vários florais que estarão dentro de um único vidrinho, de acordo com as características de cada pessoa. Inclusive, a seleção de cada sistema, né, escolhido vai depender das características individuais. Doutora, que melhorou muito a irritabilidade, mas sono ainda tá agitado e espera o tempo todo que é fazendo alguma coisa. Já tem que rever outro floral. Sim, aí a gente vai fazendo os ajustes, né? Então, vamos supor, o ponto principal era trabalhar essa irritabilidade. Agora a gente vai vendo o que mais a gente vai trabalhando. E muitas vezes, na primeira fórmula, aí vai depender de cada situação. A gente coloca um pouquinho de cada ponto. Então, vou colocar alguns florais, por exemplo, para o sono, para a hiperatividade, para a irritabilidade. Aí, na segunda consulta, a paciente me dá um retorno que a irritabilidade teve muito resultado, a hiperatividade também, mas o sono não. Então, vou manter alguns florais para irritabilidade, mas vamos intensificar a fórmula relacionada ao sono. A gente vai mexendo na fórmula, né, de acordo com as respostas, tá bom? Autismo epiléptico aqui, perto tá tendo muito caso de autismo. Então, o número de autistas vem crescendo, né? A prevalência cada vez maior do autismo. Isso se deve a vários fatores, né? Inclusive ao maior número de diagnóstico, fatores ambientais, genéticos. Um eterno estudo, desculpa, gente, pra gente identificar, né? O autismo ainda a gente se tem que as causas são multifatoriais, né? E muito estudo, muito caminho ainda pela frente, né? Mas a visibilidade está muito maior, né? E com isso a gente, lógico que o caminho ainda tem muito que percorrer em termos de inclusão, de acesso a diagnóstico, a tratamento, mas isso vem ampliando sim. Oi, Luziane, boa noite. É um desafio lidar às vezes uma monitora tem que lidar com 2 a 3 alunos na sala. Não. Às vezes, quase sempre, né, Thalita? E eu vou falar aqui também dessa questão da escola, da monitora, tá? Até porque esses comportamentos acontecem demais no ambiente escolar.
Meu filho usou 4 remédios controlados, nenhum fez efeito igual ao floral. Gratidão, hoje só uso floral. Esse tipo de retorno são os melhores, né? Porque a gente sabe que tá promovendo qualidade de vida para a criança, né? Não tem efeitos colaterais e vamos progredindo com saúde. Obrigada pelo seu depoimento, Gilmar. Isso é muito importante. Luan está com 14 anos e não quer sair de casa para nada. E também não está aceitando nenhuma visita, entrar em casa. Quando contrariado, fica agressivo. E como ele não é verbal, fica mais difícil ainda, assim. Aí vem a questão da adolescência, né? Então, tem outros fatores associados. Então, a gente tem que avaliar que muita coisa aí, nem tudo às vezes é autismo, né? O adolescente, muitas vezes, tem esse perfil de querer estar em casa, de não querer interagir. Mas aí o adolescente típico, ele vai, ele cumprimenta, ele conversa com a visita, mesmo não querendo. O autista que não consegue verbalizar responde de outra maneira. E a gente tem que trabalhar todo esse quadro, o perfil dele, o perfil do adolescente e as características autísticas. Thalita, na verdade, deveria ser uma monitora para cada aluno. É difícil, mas deveria ser assim. Deveria. Aliás, quantas coisas deveriam ser, né, por lei, de uma maneira, e na prática não acontece, né? Para ter a monitora tem que brigar na justiça. E aí vem aquela pessoa sem experiência nenhuma. É uma luta ainda, né? Muito o que caminhar. Desculpem o atraso. Seja muito bem-vinda, Luziane. Maravilhosa. Minha filha usou os florais com sua recomendação. Tivemos resultados muito bons. Obrigada. Na pré-adolescência já estamos com demandas novas. Beth, é isso aí. Vão entrando, né, os novos desafios da adolescência. E a questão da adolescência, gente, vem entrando características, perfis que são muito importantes a gente trabalhar nessa fase para que ele entre na fase jovem, adulta, já com emocional mais estabilizado, mais equilibrado, né? Então isso é muito importante, independente do diagnóstico. Bom, então vamos entrar nas 3 emoções aí, né? Nos 3 comportamentos que eu coloquei no combo, né? Irritabilidade, impulsividade, agressividade. A irritabilidade é uma queixa. Por que eu trouxe isso? Porque é muito frequente a irritabilidade. Mês que vem vou agendar uma consulta com você. Luan já usou seus florais e você é uma bênção. Obrigada, Vanusa. Vamos agendar sim. Agora estou com um adolescente de 14 anos que está agressivo e sem vontade de fazer nada. Susan, essa questão de vontade de não fazer nada é o que, né, a outra mãe também comentou aí, que é algo que a gente precisa trabalhar, essa motivação interna do adolescente, né? Porque senão ele entra numa bola de neve que não vai ser positiva para ele, para o bem-estar dele mesmo, né? E do desenvolvimento. Então, gente, a irritabilidade. Veio essa queixa, né? Meu filho tem uma irritabilidade muito grande. Primeira questão, eu vou buscar entender se essa irritabilidade, ela é pontual, ela acontece em determinadas situações, ela tem gatilhos para essa irritabilidade, ou é aquela pessoa que está com uma irritabilidade constante, aquela pessoa que é naturalmente irritadiça, já acorda irritado, nada tá bom. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que avaliar. Por quê? Para cada uma dessas situações, nós temos florais diferentes. Então, se for aquela pessoa naturalmente irritadiça, gente, é importante também investigar, né, se existe algum desconforto, alguma queixa física que está gerando aquele mal-estar. E nós vamos trabalhar com florais específicos para o perfil irritadiço, tá? Esse é um ponto. Agora, se é uma pessoa, não, ele é bem-humorado, ele é feliz, ele é risonho, a irritabilidade vem pontual. Então a gente vai entender quais são esses pontos, quais são esses gatilhos para a gente trabalhar com os florais nesses gatilhos.
Lu, a eficácia é a mesma quando só utilizo os florais de bar? Na minha cidade tenho dificuldade de encontrar outros florais. Olha, os florais de bar são muito bons, mas a gente fica limitado àqueles 38 florais de bar. Então, eu trabalho com mais de 500 florais. Então, a possibilidade da gente ser mais direto, mais assertivo, quando a gente utiliza também outros sistemas, é maior. Vai ter resultado só com os florais de bar? Com certeza. Os florais de bar são fantásticos e eles englobam ali no geral todos os padrões emocionais. Mas se existe a possibilidade de fazer algo mais direto, mais assertivo, eu normalmente indico. Aí, quando a pessoa tem a possibilidade, eu indico farmácias que enviam pelo correio, já colocam orientação para pedir mais de um vidrinho de floral, devido ao frete, ao tempo, né? E a gente costuma fazer dessa forma, tá? E quando não tem jeito, não tenho como pedir, eu faço a fórmula dentro dos florais de bar também, tá? E sim, temos resultados positivos. Meu aluno tem autismo com TOD, mas ele só fica agressivo quando eu não faço o que ele quer. Ah, pois é, pegar algo do colega, porém ele respeita quando a professora da sala não deixa, mas vem bater em mim. Pois é, Thalita. Então, aí vem os pontos, os gatilhos que eu vou entrar agora, né? Que aí eu falei da irritabilidade pontual, que ela acontece quando tem um gatilho. Um desses gatilhos é ser contrariado. Então, o autista ele tem dificuldade de receber aquele não. Então, quando isso acontece, pode ter duas questões envolvidas. Um é o perfil, o gênio mesmo dele, aquele perfil mais autoritário. E muitas vezes, além disso, está envolvido uma rigidez de comportamento. Então, na cabeça dele, ele imaginou que ia ser daquele jeito, naquela hora, daquela forma, do jeito dele, e não foi. Isso vai gerar uma irritabilidade muito grande nele. Então, para esse perfil, a gente vai trabalhar com florais que vão atuar na rigidez de comportamento, que vão proporcionar uma flexibilidade maior. Se há o gênio mandão, autoritário, de querer impor as coisas da maneira dele, nós vamos trabalhar esse perfil, tá? Por isso, a importância do que eu falei lá no começo, que o floral vai depender indicado vai depender das características individuais. Doutora, boa noite. Vou fazer meu filho dormir. Amanhã reveja a live, ficar salva. Vai ficar salva sim. Muito obrigada pela sua participação, viu, Gilmara? Uma boa noite para vocês. Thalita, essa questão que você colocou é um dos gatilhos. Recebeu esse não, então a gente vai trabalhar esse perfil autoritário, essa rigidez, essa necessidade de querer a coisa do jeito dele. Que aí a gente trabalhando isso, vai melhorar a irritabilidade. As pessoas acham que é falta de limite em casa, a mãe muito protetora. Pode acontecer isso? Pode acontecer. O autista, como qualquer outra pessoa, ele precisa de limites, tá? Mas a gente não pode de forma alguma generalizar, né? E pensar que seja apenas isso. Então a gente precisa conversar com essa mãe, conhecer o que acontece lá dentro, né? E ver se existe esse fator também, né? Então, pode acontecer isso? Pode acontecer. Às vezes cede, às vezes ele consegue as coisas com comportamento negativo. Se a criança, se o adolescente consegue as coisas batendo, gritando, chorando, ele vai fazer isso mesmo, ele conseguiu o que ele queria, né? Então, a gente tem que ter cuidado com a conduta também, né? Os pais, os professores, todos os adultos que estão ali com aquela pessoa, né? Mas a gente não pode dizer que seja isso, né? Exclusivamente, tá? Então, tem que avaliar esse perfil, se existe esse gatilho. Um outro gatilho muito comum é a dificuldade com a espera, a impaciência. Tudo tem que ser naquela hora, aquele imediatismo. Isso gera irritabilidade, porque na vida nada é para ontem, né? Então, a gente tem que esperar no ambiente escolar, tem que esperar a hora de ir pro parquinho, tem que esperar a hora de sair, tem que esperar a hora do lanche, tem que esperar a vez do outro. E essa espera, quando a pessoa tem dificuldade, vai gerar irritabilidade.
Então, se esse quadro de impaciência está presente, a gente vai trabalhar com florais que vão proporcionar uma maior paciência para aquela pessoa e, consequentemente, vai deixá-la menos irritada. Ok? Tá tranquilo, gente? Até aqui eu tô indo rápido demais. Ei, Natália, Deia, sejam bem-vindas. Então, o não aceitar o não, ser contrariado, a gente tem que avaliar se existe também um perfil desafiador, opositor. Algumas crianças, alguns adolescentes fazem para desafiar mesmo, né? Então, se existe esse perfil, a gente tem que trabalhar com florais que vão ajudar nesse sentido. Obrigada, Rose, pelo retorno. Maria, pois é, meu filho é exatamente assim. Então, a gente tem que trabalhar esse todo, né? Essas características dele. Então, a baixa tolerância à frustração, né? É algo também tão, não vou dizer inerente ao autista, mas é muito comum, né? Essa dificuldade de lidar com a frustração e que, consequentemente, vai gerar irritabilidade. Doutora, quando passamos na consulta, dá para fazer os florais para o filho e para a mãe? Susan, na mesma consulta eu não consigo, porque a anamnese, a consulta, ela leva em torno de 50 minutos, né, 1 hora. Então, é muito detalhado. Então, eu não consigo naquele mesmo horário fazer. Mas, quando possível, a gente agenda 2 horários diferentes, né? 1 hora pra gente conversar do filho, 1 hora pra gente conversar da mãe. E é riquíssimo isso, assim, penso que se todo mundo pudesse, né, fazer essa terapia floral, a família, por quê? Quando a gente tá impaciente, ansiosa, irritada, a gente passa isso pro filho e vice-versa, né? E nós precisamos e merecemos estar bem também. Então, esse cuidado, e muitas vezes o que acontece? Tudo vai pro filho, né, gente? Né? Toda mãe e todo pai sabe disso. Tudo. O tempo, o recurso financeiro. Então, muitas vezes, os pais não têm condições, nem tempo, nem dinheiro para fazer uma terapia semanal, para se cuidar. Então, os florais, eles vão ser, né, um tratamento que você vai tomando as suas gotinhas ali todos os dias e vai trabalhando o seu emocional, o seu comportamental de casa mesmo, né? Perfeito, vou marcar para nós dois, vamos sim, aí nós vamos conversar, né, e vem muita coisa, né, e não só na consulta do filho do autista, que eu faço uma anamnese detalhada, de buscar informações lá desde do nascimento, gestação, nascimento, desenvolvimento, mas da mamãe também, eu vou querer saber todo o histórico de vida, né, quando que começou aquela queixa que você me trouxe, e são muitas perguntas, né? Uma anamnese também bem detalhada, tá bom? Simone falou que é muito bom, joia. Gente, obrigada pelo retorno. Sim, muitas experiências. Minha amiga hoje teve que separar a briga de 2 crianças especiais na sala. Não sabia, nossa, quem acudia. Os pais muitas vezes têm medo de dar calmante e dopar os filhos. Pois é. E realmente, né, muitas vezes não é a solução. Então, os florais vêm com uma alternativa que não vai dopar ninguém, nenhuma criança vai ficar, né, quietinha ali, parada, dopada, né? Mas a gente vai trabalhar esse emocional, essa capacidade interna dele lidar com as dificuldades. Tem contraindicação para quem toma corticóide? Não tem, tá? Os florais podem ser usados independente do uso de qualquer medicamento, de qualquer patologia associada, tá bom? Então, é importante, né, a gente trabalhar esse contexto, esses gatilhos que levam à irritabilidade. E aí, vem um ponto muito importante, uma pergunta que eu sempre faço. Ele entende os combinados? Ele sabe que ele está fazendo errado ou ele não entende? E muitas vezes a resposta da mãe e do pai é: ele entende, né? Eu vejo que ele percebe o que eu falei, ou quando ele é verbal, ele fala, não vou fazer de novo, né? Mas aí o que acontece? Ele entende os combinados, mas, né? Aí vem o mas age no impulso.
ele não controla. E aí a gente vem para segunda parte aí do combo. Da irritabilidade, a gente vem para impulsividade. Tive um gatilho, fiquei irritado, agi de forma impulsiva. E na hora daquele impulso, ele não lembra do combinado, não adianta falar nada naquele momento, né? Então, a gente tem que trabalhar os gatilhos da irritabilidade e esse autocontrole, para que ele não haja sempre de forma impulsiva nessas situações em que se sentir irritado, tá? Então, a questão do controle. E aí, como é que é essa impulsividade? Ele se joga, ele grita, ele chora, ele joga as coisas no chão, os objetos, nas pessoas. E muitas vezes começa como uma birra e aquilo desencadeia uma crise, né? Então, o autocontrole, florais que trabalham esse autocontrole, essa autopercepção, sempre estarão incluídos na fórmula de uma pessoa que age de forma impulsiva, que não consegue pensar naquele momento e depois muitas vezes se arrepende, né? Alguns autistas que verbalizam, pedem desculpas ou choram. Então, isso acontece muito e a gente tem que trabalhar esse autocontrole nesse contexto. Luan tem seletividade alimentar grave, não mastiga, tudo líquido e pastoso. Tem refluxo gastroesofágico e há meses não aceita comida de sal. Então, aí tem a questão física, né, Vanusa, que tem que ser tratada, que isso é uma coisa à parte, né? E dentro dos florais, a gente trabalha com florais aí para rigidez de comportamento, para mudança de hábitos, para aceitar o novo, tá? E aí, mais uma vez, nessa seleção desses florais irão depender das características dele. Mas rigidez, aceitação do novo, mudança de hábito, tá? Isso aí certamente são florais que tem que entrar numa situação dessa, tá bom? Então, gente, a impulsividade vem nesse momento, né? E um dos comportamentos impulsivos que acontecem nessa situação é a agressividade, que pode ser agressividade com o outro, né? Ou com ele mesmo, que é algo que parte, né, o coração aí dos pais. Quem, né, vê um filho ali se autoagredindo e batendo a cabeça no chão, é muito triste, né? Então, a gente consegue trabalhar junto esse autocontrole, esse controle da emoção que ele está sentindo naquele momento, né? Que normalmente a gente vai tentar identificar esses gatilhos, né? E a escola é um lugar, o ambiente escolar, onde acontece muito esse tipo de comportamento, esse combo aí da irritabilidade, impulsividade, agressividade. E aí vem a questão da monitora, né, que várias pessoas comentaram aí no início, que na maioria das vezes a gente não tem uma pessoa capacitada para estar ali com uma criança exclusivamente. Então já é um grande problema, né? Então, aí tem que brigar para tentar. E o que a gente deve orientar quando possível? Que essa monitora, essa pessoa que vai estar ali com a criança, ela entenda esses gatilhos e tente prevenir e antecipar essas situações, né? Então, por exemplo, ele não consegue esperar na fila do lanche, isso sempre gera um estresse, já antecipa, já fica ali naquele momento, já conversa com os colegas. Então a gente tem que tentar prevenir e antecipar. Meu filho tem também. Pois é, a seletividade, né? Então é algo que é outra coisa que preocupa demais os pais, né? E envolve toda a saúde e qualidade de vida, né? E a gente consegue também, Viviane, trabalhar isso com os florais, tá bom? E aí, pensando na questão da escola, gente, uma outra reflexão, né, que eu quero trazer nesse sentido é que muitas vezes a escola não consegue lidar com aquele momento, né, com aquela crise, e liga para os pais buscarem.
que acontece nisso? Aí vem aquela situação também que a gente conversou mais no início, de se a gente tem que ver se a criança não está conseguindo o que ela queria com um comportamento negativo. Então tem que avaliar. Será que ele não queria ir embora? E aí ele já queria ir embora, ele teve esse comportamento, ligaram para a mãe buscar, ele foi embora, ele conseguiu o que ele queria, ele sabe que é só ele ficar bravo, nervoso, que ele vai embora. Então tem que sempre ter esse cuidado. Se teve que ir embora mesmo, não, a escola não conseguiu lidar, foi embora. Ele tem que entender, chegar em casa e entender que era para ele estar na escola. Ele não pode chegar e vou brincar, vou usar meu celular. Tem que ser conversado, sempre conversar. Ele sempre entende mais do que ele demonstra entender. Então converse, explique. Se hoje ele não entende, pode ser que amanhã, depois da manhã, uma hora ele vai entender. Então conversar, explicar é sempre importante. Meu filho tem TDAH, hiperatividade, transtorno opositor, muito nervoso. Qual floral tomar? Então, Viviane, aí vai depender das características dele. Eu expliquei até isso no iniciozinho, que a gente não tem uma fórmula única para hiperatividade ou para o TOD. Vai depender das características dele, tá? Mas a gente consegue sim trabalhar todo esse contexto com os florais. Exatamente isso que as escolas fazem. É difícil, né, Luziane? É uma falta de preparo muito grande. Então tem que estar sempre pensando na parceria família, escola, terapias. Sempre que possível as terapeutas estarem conversando, orientando a escola. Meu filho, os florais podem ser Pode também. Não há nenhuma contraindicação, tá? Nenhuma incompatibilidade. Isso aí, né, podem ficar tranquilos. Os florais, gente, como eles não têm componentes químicos, é diferente de um chá, de um óleo essencial, que apesar de ser natural, tem um componente químico da planta. O floral não tem, então não há incompatibilidade, tá? E aí tem duas questões aí que eu não falei lá do início, né, dos gatilhos, que a gente tem que avaliar também se eles não estão associados ao quadro de irritabilidade. Amo suas explicações, obrigada, que coisa boa, eu amo esses retornos positivos. Então tem duas questões, nosso tempo já tá acabando, gente. Tem duas questões que eu não falei que é importante a gente avaliar, que podem estar associadas à irritabilidade e que vai desencadear todo esse quadro aí. Um deles é a agitação psicomotora. Então, aquela criança, por exemplo, que vai para a escola e ele quer sair da sala, ele quer mexer numa coisa, em outra. Isso aí vai gerar irritabilidade nele. Aí, não pode sair agora, não mexe, não faz isso. A própria agitação gera irritabilidade. Então, nesse caso, a gente tem que trabalhar com florais que vão atuar na agitação, tá? Pra gente ter um resultado lá na frente. Quando a aluno está muito agressivo e os pais não aceitam dar calmante, não tem como segurar o aluno, corre o risco dele se machucar. Pois é, e aí é um grande problema, né? Então, muitas vezes, Thalita, os pais também não conhecem que existem outras ferramentas terapêuticas, né? Por isso, né, e aproveitando aí o mês de conscientização do autismo, é importante informar isso. Às vezes o pai pensa que um calmante é só aquele medicamento, tarja preta, que ele vai tomar. Não, ele pode tomar um floral que vai auxiliá-lo a centrar, a ele se acalmar, que não vai ter efeitos colaterais. Então, muitas pessoas desconhecem essa possibilidade terapêutica, tá? Gostei muito das suas explicações, Luciana. Sei que o tempo está acabando, mas já faço uso do floral. Se tiver perguntas, fica aí à vontade. Nós temos alguns minutinhos. Então, assim, a agitação, né? Só para fechar aqui. A agitação é outro ponto que a gente tem que avaliar se ele não está associado a essa irritabilidade. E o sono, né, gente? Quem aqui, né, se não dormir bem, que não vai ficar irritado, que isso vai gerar várias questões, né? Então, às vezes o pai vem com aquela queixa da irritabilidade, a mãe, e aí eu pergunto como é que é o sono? Tá sendo um sono restaurador? Não tá? Acorda de madrugada, demora para dormir?
Por quê? Se isso acontece, é claro que a criança vai ficar irritada, vai ter comportamento impulsivo, muitas vezes agressivo. Então, a gente tem que trabalhar o sono. Então, vocês estão vendo que podem ter duas pessoas com a queixa de irritabilidade, mas numa delas a gente precisar de florais para rigidez, o outro não tem rigidez, a gente vai trabalhar o sono e tudo isso vai repercutir no final na irritabilidade. Mas são características e necessidades diferentes. Meu filho e eu sempre fazemos uso dos florais indicados pela Luciana, recomendo. Ai, que bom, que retorno positivo. Obrigada, viu, Kátia? Então, avaliar as demandas individuais, né, gente? Isso é muito importante. E aí tem uma frase, né, que até ontem à noite, eu acho que ela não tá aqui na live, eu fiz uma consulta com uma mãe que era até as queixas, bem isso dentro da live de hoje. E ela falou uma coisa que várias mães já falaram, que eu já vivi essa situação com o Flávio mais novinho, conseguimos trabalhar isso com eficácia, já há vários anos isso não é uma queixa. Mas ela falou a seguinte frase: eu já mando o meu filho para a escola preocupada, pensando se eles vão me ligar, se ele vai se machucar, se ele vai machucar alguém. E isso dói, a gente fica naquela aflição. Então, a gente precisa trabalhar essa emoção, esse comportamento da criança, né, do adolescente, para ele ter calma, para ele ter serenidade, para ele ter tranquilidade. E isso vai repercutir positivamente na aprendizagem, na socialização, na felicidade dele. Meu filho faz uso do floral, mas estou tendo muita dificuldade no hiperfoco. Tá, os combinados e ele não está aceitando. Então, talvez a gente tenha que entrar com florais mais específicos para a questão do hiperfoco, excesso de foco em algo específico, né? Porque às vezes ele entende o combinado, mas tá hiperfocado naquilo. Aí a gente tem que direcionar um pouquinho. Obrigada pelas suas explicações sobre o uso dos florais. É um prazer, Neuza. Depois de ouvir com essa doçura, com certeza, com muito saber. Ah, que obrigada, Lisete. Obrigada a todos, gente. O nosso tempo vai acabar. E então, assim, né, meu recado final. Eu penso que a gente tem que buscar a qualidade de vida, né, dos nossos filhos. E qual mãe, qual pai que não quer a felicidade do filho, seja um filho autista, seja um filho neurotípico. Isso é óbvio, né? É óbvio. Mas para uma mãe atípica, né? E as que estão aí vão me entender, essa felicidade, muitas vezes, não é... ele vai ser feliz quando ele alcançar aquilo, quando ele tiver aquela estabilidade profissional, emocional. Não, a felicidade que a gente está buscando é uma tranquilidade interna, uma serenidade, é ele conseguir ficar numa sala de aula, é ele conseguir socializar, ser aceito, ter uma calma mental, né? E isso os florais podem ajudar e eu penso que seja o grande objetivo. Cada vez mais esclarecendo nossas dúvidas e trazendo direcionamento. Obrigada você, Marli, obrigada a todos, viu? A todas vocês. Eu vou encerrando aqui, mas estou à disposição para tirar dúvidas, né? Tem meu WhatsApp no Instagram, podem me chamar no direct, tá? Ei, Alessandra, tá chegando, eu estou finalizando, a live vai ficar salva, tá, gente? Então, também, né, quem não pegou do início, e eu tô à disposição pra gente continuar conversando de outras formas, tá bom? Obrigada mais uma vez pela participação de vocês, que enriquece esse momento, é sempre muito gratificante, viu? Gratidão, tenha um final de semana abençoado e cheio de paz para todos vocês. Obrigada, viu, Vanusa? Obrigada a todos. Um grande beijo!